Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para estudar a 13ª lição do primeiro trimestre de 2021. Hoje é o encerramento do primeiro trimestre do ano de 2021. Nós estamos gratos a Deus por mais um trimestre em que estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo. Vários ensinamentos de muita edificação para nós pentecostais de Deus. Estou muito grato a Deus por encerrar mais um trimestre. E hoje nós vamos encerrar com este tema: voltados os olhos para a bendita esperança. Eu sou o professor Julisson Charles e nós vamos falar hoje sobre a segunda vinda de Jesus. Quando será? Como acontecerá? Porque, na verdade, o verdadeiro cristão, ele tem um anseio por se encontrar com o Senhor. E nós, claro, temos o desejo de ter esclarecimentos sobre este evento futuro, este evento que vai acontecer no porvir. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu te peço, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para que você seja sempre notificado pelo YouTube quando postarmos algum vídeo em nosso canal. Diariamente estamos postando palavra de Deus, revelações, ensinamentos da palavra, motivacionais, enfim, coisas boas de Deus para abençoar a sua vida espiritual, amém? Vamos aqui para a lição, vamos trazer o texto áureo, Tito 2:13, está escrito: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro cristão, ele tem essa esperança. Ele aguarda o aparecimento de Jesus Cristo, que surgirá em glória, que surgirá em grande poder, e nós, a noiva do Cordeiro, esperamos ansiosamente o noivo. O texto áureo, a verdade prática, que é o pensamento do autor, neste caso, desse trimestre, desta revista, é o pastor Ezequias Soares, servo de Deus, homem com um profundo conhecimento, apologética, em hebraico, em grego, e este homem é um homem que tem servido de bênção para as nossas vidas, e ele é o comentador da lição. Ele diz o seguinte: a nossa esperança, eu não peguei nem minha canetinha, deixa eu ver aqui, aqui minha caneta. A nossa esperança é algo, olha o que ele coloca aqui, ó. Deixa eu ter que trocar essa cor. Vamos colocar aqui um preto. É algo vivido, é algo real. Então a nossa esperança não é algo imaginário, não é uma história de carochinha, não é uma história de criação da Marvel, da Disney. Não é ficção. A nossa esperança é algo vivido e real. Não é uma utopia, como ele coloca aqui, ó. Não está baseado em utopia, nem em imaginação humana, mas em fatos. Fatos que estão revelados na palavra de Deus e que são confirmados pela história. Então nós temos esse respaldo. A nossa fé é fundamentada naquilo que está revelado na palavra de Deus, e a história está aí para confirmar a veracidade da palavra de Deus e das revelações contidas nelas, inclusive sobre a segunda vinda de Jesus. Então a nossa esperança não é algo cego, é algo fundamentado, sólido, é rocha, é na palavra de Deus que nós obtemos a verdadeira esperança, a esperança de se encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 1, vamos ler do versículo 6 ao 11. Se você não está com sua Bíblia aí, mas você pode acompanhar aqui através do nosso slide.
Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Versículo 11. Os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes, e graças a Deus. Querido Deus e Pai, nesse instante eu quero orar a Ti, agradecendo por essa leitura que nós fizemos da Tua Palavra. Senhor, que esta palavra encontre abrigo em nossos corações e ela seja transformadora. Senhor, ajuda-nos a ministrar o ensino da Tua Palavra, prepara os corações, abre o nosso entendimento, nos revela o que está em oculto em Tua Palavra e que isso sirva de edificação para todos nós. Senhor, abençoa cada um dos Teus servos, Tuas servas, que vamos ter contato com este estudo, Pai, com esta videoaula, que o Senhor possa abençoá-los de uma maneira poderosa, Pai, através do conhecimento da Tua Palavra e da ação do Teu Espírito Santo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aqui para a introdução, em que ele traz a expressão bendita esperança. Essa expressão está no título da lição de hoje. Sempre que você ouvir esta expressão, bendita esperança, bem como também ela vai aparecer algumas vezes aqui na lição de hoje, sempre lembre da segunda vinda de Jesus. A bendita esperança diz respeito à segunda vinda de Jesus, e esta é a nossa maior esperança. Inclusive eu tenho uma mensagem em nosso canal no YouTube, Julisson Charles, que é nossa maior esperança, em que eu mostro, em que eu enfatizo que a nossa esperança não é em conquistar um carro novo, uma casa nova, aumentar a nossa conta bancária. A nossa esperança não é a vacina, a nossa esperança não é um governo revolucionário. A nossa confiança, a nossa maior esperança é o regresso de Jesus. E essa expectativa, como diz aqui o Ezequias Soares, ela vai aumentando à medida em que vai se aproximando a vinda de Jesus. Cada vez mais que se aproxima a vinda do Senhor, mais nós estamos aumentando a nossa expectativa. O cristão genuíno, ele tem essa expectativa. Bom, nesse momento vamos falar sobre a vinda de Jesus. Quando o nosso mestre, o Senhor Jesus, estava naquele momento lá com os discípulos, Atos capítulo 1, o Senhor vai ascender aos céus, 2 anjos aparecem ali e eles trazem uma mensagem acerca da vinda de Jesus. Versículo de número 11 de Atos 1. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Aqueles 2 anjos dão a garantia, reafirmam a vinda de Jesus novamente à terra. Esta profecia sobre a vinda de Jesus é reafirmada pelos anjos, porque desde o Antigo Testamento já se fala sobre a vinda de Jesus, a sua primeira vinda, como também da sua segunda vinda. E é fato que o próprio Jesus também falou sobre isso. É uma promessa de Jesus. Ele nos garantiu que viria nos buscar, que iria buscar o seu povo. Olha o que diz a palavra de Deus em João, capítulo 14, versículos 1 e 13. Palavras do nosso Senhor Jesus. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Verso 2.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. Tem crente que faz confusão com isso, mas como é que pode? Ele disse que na casa do pai há muitas moradas, mas que ele vai preparar um lugar, mas já não existem as moradas, é porque morada é diferente do lugar. As moradas já existem desde a fundação dos séculos. Jesus não foi preparar moradas, porque as moradas já existem desde a fundação dos séculos. Ele diz, eu vou preparar o lugar. A morada existe, mas ele foi abrir as portas do céu, apresentando o sacrifício perfeito para preparar o nosso lugar. Como sumo sacerdote e sendo o próprio Cordeiro de Deus, ele se ofereceu o seu sangue a Deus Pai para abrir as portas do céu, para que o pecador entre no céu, o pecador justificado, o pecador lavado no sangue, o pecador regenerado. Então ele foi preparar as moradas que já estão preparadas desde a fundação dos séculos. Aí ele diz, versículo 3, Jesus diz, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, aleluias, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a garantia do próprio Jesus, que ele disse que iria, mas voltaria para buscar os seus. Ele voltaria outra vez para que onde ele estivesse, os seus também estivessem com ele. Então, ele garante que ele vem buscar o seu povo. E essa é a nossa maior esperança. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Agora, é bem verdade que quando se trata da vinda de Jesus, existem muitas especulações de quando será. Na verdade, não foi um nem dois, mas na história, vários estudiosos, matemáticos, estudiosos de pirâmides, lideranças religiosas, físicos, eles fizeram algum tipo de estudo e cálculo definindo a data da vinda de Jesus. O dia em que Jesus iria voltar. Na verdade, existe até um grupo que definiu até a hora que Jesus ia voltar. E hoje ainda existe essas especulações sobre a vinda de Jesus. Mas o que a Bíblia diz sobre a vinda de Jesus? Quando será o grande dia do Senhor? A Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Então daquele dia ninguém sabe hora. Jesus nos alerta para uma metáfora em que ele fala sobre o ladrão. E ele chama atenção para a vigilância. Ora, se eu soubesse quando o ladrão vem, então eu ia me preparar, porque eu sei qual é o dia que o ladrão vem e a hora que o ladrão vem. Então eu vou me preparar para que ele não venha trazer prejuízo na minha família. Então a vinda de Jesus, se fosse definir data e hora, seria muito bom. Ou melhor, como nós iríamos demonstrar fidelidade a Deus, se eu sei quando ele vem e que hora ele vai voltar? Então não faz nenhum sentido demonstrar fidelidade a Deus se eu sei dia e hora. Mas a verdade é que a Bíblia diz, o próprio Jesus garante que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Mas aí alguém pode ter atentado para isso, que desde o começo alguém pode ter perguntado, mas para que esse semáforo aqui, né, desde o começo? Porque o Senhor não disse hora, o Senhor não disse dia, mas ele deixou os sinais. Em Mateus 24, existem os sinais do regresso de Jesus à terra. Jesus deixou os sinais para que
o seu povo ficasse atento a cada um desses sinais: aumento da violência, aumento do terrorismo, o esfriamento da fé, o aumento da apostasia, peste, fome, guerra, falsos cristos, falsos profetas. São muitos sinais que, à medida que se aproxima a vinda de Jesus, esses sinais estão se intensificando. E o sinal, ele mostra algo, ele transmite uma mensagem. Perceba que no semáforo, quando você vê o sinal amarelo, ele está transmitindo a mensagem: olha, daqui a pouco o sinal vai ficar vermelho. Então, o sinal transmite um acontecimento futuro. Ele nos revela algo. Então, os sinais já estão mostrando à igreja, não mostra ao mundo, mostra à igreja que Jesus breve vai voltar. É por isso que o verdadeiro salvo em Cristo, o verdadeiro cristão, ele não está surpreso com o que está acontecendo no mundo, com tudo o que está acontecendo à nossa volta, porque ele sabe que tudo isso são sinais da vinda de Jesus. E ele se alegra e ele fica contente, porque ele sabe que num pouco cheio de tempo nós vamos se encontrar com os senhores. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, por não saber o dia, por não saber a hora em que Jesus vem, devemos ressaltar a necessidade da vigilância. Tópico 2 da nossa lição. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com preocupação para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus, aguardar a bendita esperança. Então, a vigilância diz respeito a isso, refere-se a alguém que está em alerta, que está atento, que está percebido, porque ele sabe que a qualquer momento aquilo que é imprevisível pode acontecer. Ou, na verdade, aquilo que é previsível, aquilo que pode acontecer, no nosso caso, que vai acontecer. Então ele fica atento, ele vê os sinais, ele consegue perceber os sinais, então ele ressalta o seu aspecto da vigilância. Ele fica atento, ele fica alerta, porque a qualquer momento ele sabe que um acontecimento que ele está esperando vai acontecer. E é claro que nós estamos falando da vinda do Senhor. Então, na lição ele fala sobre ele traz a exortação à vigilância. Mateus 24:42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o nosso Senhor. A Bíblia nos alerta para estarmos vigilantes, porque não sabemos a hora, não sabemos o dia, não sabemos em que momento vai acontecer. Por isso que temos que estar atento, como um sentinela, que não tosqueneja, que não dorme, mas fica ali prontificado, aguardando o acontecimento vir à tona. Nesse sentido em que estamos estudando, estamos falando da vinda do Rei dos Reis e dos Senhores. Precisamos vigiar, porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele está voltando, e o pecado nos rodeia de muito perto. O pecado nos rodeia a todo instante, e nós não podemos dar brecha para o pecado, para as ciladas do diabo, mas precisamos estar vigilantes, prontificados, guardando aquilo que o Senhor nos deu, a fé, a coroa da vida, a vida eterna, porque o diabo quer tirar isso que o Senhor nos deu, mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar graça, que o Senhor vai nos fortalecer, e nós vamos vencer este combate mantendo a vigilância. Orai e vigiai. Essa é a recomendação de Jesus para nós. E aí muito mais vigilância, irmão. Muito mais vigilância. Tem muito crente que ora, mas se esquece de estar como um sentinela, atento ao que vai acontecer. Alarme falso. É bem verdade, irmão, que durante a história da igreja, desde a descida do Espírito Santo, ali na igreja primitiva, que se começou a ter uma clareza melhor sobre o regresso de Jesus, sobre a vinda do Senhor Jesus, começou-se a surgir falsos profetas, falsas profecias, muitos líderes, grupos religiosos, querendo ali marcar a data, cravar um dia para dizer, vai ser nesse dia, vai ser nesse ano.
E a gente tem aí o Ellen White, nós temos aí tantos físicos, tantos grupos religiosos. Meus irmãos, são muitos nomes de lideranças que tentaram marcar aí o dia em que Jesus voltaria. Por exemplo, nós temos o místico italiano Joaquim, que ele previu que o reino de Cristo seria estabelecido na Terra entre 1200 e 1260. Após esse erro, seus seguidores revisaram as datas e elaboraram outra previsão para 1290. Não deu certo, revisaram novamente e a volta de Cristo ficou datada para o ano de 1335. E como sabemos, não passou de outra previsão errada. Teve um matemático, Michael Stifel, calculou que o juízo final teria início às 8 horas de 19 de outubro de 1533. Ele foi mais um ousado a tentar marcar o dia em que Jesus voltaria, mas não só o dia, mas também a hora, porém sem sucesso algum. Nós temos ainda o Charles Smith, que também fez estudou pirâmides de Gizé e disse que Jesus voltaria em 1892 e 1911, também não deu certo. As testemunhas de Jeová, eles esperavam pelo fim do mundo em 1914. A espera teve início no ano de 1870, ano da fundação desse segmento religioso, mas foi uma previsão também sem nenhum sucesso. De acordo com os cálculos do calendário Maia, nós temos o calendário Maia, o fim do mundo seria no ano de 2012. Inclusive essa teoria inspirou aquele grande filme 2012. Então eu me lembro ainda que houve muito pânico na sociedade e o fim do mundo será em 2012, mas nós já estamos em 2021 e nada também aconteceu. Nós temos a Ellen White, como já citei também a Ellen White, que fez diversas tentativas para acertar a vinda de Cristo, e aí, cansada de tanto errar, ela afirmou o seguinte: tenho sido advertida repentinamente, com referência para o povo de Deus, uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido, nem para o derramamento do Espírito, nem para o derramamento da vinda de Cristo. Ela errou tanto que confessou o seu erro. Ela definiu várias datas e também não deu. Por que várias tentativas erradas? Porque a palavra de Deus não falha. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então nós temos aí esses alarmes falsos quanto à segunda vinda de Jesus. E aqui foram só alguns nomes, existem tantos e tantos outros que não tiveram sucesso. Como falamos de vigilância, por não sabermos o dia, não sabermos a hora, e que nós temos que estar vigilante, então ele faz essa relação entre vigilância e fidelidade. Eu tenho que estar em vigilância e fidelidade. Mas aí, o que é fidelidade? Nós trouxemos aqui a definição do que está na revista da Escola Bíblica. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Então, quando falamos de fidelidade, estamos falando de alguém que é verdadeiro, de alguém que é leal, de alguém que é cheio de fé. Essa fé no sentido mesmo de fidelidade. Você é leal ao pacto que você fez, ao pacto que você faz parte. Se fizemos um pacto com uma pessoa, se você é homem e se casou, se você é mulher e se casou, você fez aquele pacto, então você precisa ser fiel ao pacto do casamento, ou seja, ser leal, ser verdadeiro. Se você fez um pacto com Deus, você precisa ser leal a esse pacto com Deus, ser fiel a Deus, ser verdadeiro com o Senhor.
Ele ainda traz uma outra concepção de fidelidade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância. Olha que interessante. Constância. Deixa eu tirar aqui minha canetinha, não dá certo não. Constância nos compromissos assumidos. Então, não é só o respeito, ele já traz algo mais amplo, né? Não é só o respeito, não é só a verdade, não é só ser leal. Esse ser cheio de fé fala também de constância, ou seja, você ser consistente naquilo que você acredita. Quem tem fidelidade dentro de si, ele é constante, ele não volta atrás, ele não se entrega ao desânimo, ele não vive na incredulidade, na falta de esperança, não. Quem tem fidelidade dentro de si é cheio de fé e ele é constante, ele persiste no que ele acredita, ele continua na caminhada. Por isso que é importante essa relação, nós avaliarmos ou reavaliarmos essa relação ou essa correlação entre vigilância e fidelidade, porque a fidelidade é uma demonstração de que nós somos constantes naquilo que Deus propôs para nossas vidas. E aí a gente viu aqui o que é fidelidade e também já falando um pouco também de fidelidade de Deus, a fidelidade do Senhor. E aí eu trouxe alguns versículos para a gente meditar aqui sobre a fidelidade de Deus. 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo declara aqui a fidelidade de Deus. Deus é fiel. 2 Tessalonicenses 3:3, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e guardará do maligno. Pelo fato do Senhor ser fiel, ter esse atributo da fidelidade, o Senhor nos fortalece e o Senhor nos guarda do maligno. 2 Timóteo 2:13, se formos fiel, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo, ou seja, por mais que nós não sejamos fiel naquela definição lá, de não ser leal, de não ser uma pessoa que respeita o outro, de não ser verdadeiro, mas o Senhor permanece fiel. Então, independente de sermos ou não fiel, o Senhor permanece fiel. Então, se fazemos um pacto com Deus, por mais que o pacto seja quebrado por nossa parte, a fidelidade de Deus nunca muda. Ele continua sendo fiel, porque não pode negar a si mesmo, não pode negar a sua própria natureza, o seu próprio atributo. O Senhor é fiel, Ele tem fidelidade. A fidelidade como virtude cristã. Ora, se o Senhor é fiel, por isso eu preciso ser fiel, como um reflexo desse Deus, desse atributo divino. Então, a fidelidade é uma virtude, sim, do cristão. Inclusive, lá em Gálatas 5:22, traz ali o fruto do Espírito, a fé. Essa fé ali é no sentido mesmo de fidelidade. Às vezes, o conceito de fé aparece na Bíblia como um conceito de fidelidade, ou seja, quem tem fé, ele tem fidelidade. E é isso que muita gente não consegue entender, às vezes, até mesmo quem está fora do arraial evangélico não consegue compreender, porque às vezes as pessoas dizem, eu tenho fé, mas é uma fé de acreditar na existência de Deus. Ele acredita na existência de Deus, ele até acredita que Deus pode fazer um milagre, mas poucos querem acreditar em Deus, ou na verdade ter fé em Deus no sentido de fidelidade. Isto é, eu vou ser fiel a Deus, vou viver de acordo com a sua palavra, eu vou ser uma pessoa verdadeira diante de Deus, leal aos princípios de Deus, vou viver em conformidade com a sua vontade. Isso é fidelidade, e quem produz isso dentro de nós é o Espírito Santo. A fidelidade é um fruto do Espírito.
É algo que brota do Espírito Santo dentro do nosso coração. Então, glórias, pois, ao Espírito Santo de Deus. Tempos e estações. Em Atos 1:7, Jesus aí fala sobre, ele traz à tona essa questão dos tempos e das estações. Os discípulos estão lá perguntando: Senhor, nos diz quando será o tempo em que irás restaurar a Israel, né? Queriam saber quando o Senhor iria restaurar o povo israelita, e o Senhor Jesus trouxe essa palavra: não vos pertence saber os tempos e as estações. Então, ele fala de tempos e ele fala de estações. Vamos ver cada um aqui. Bom, quando a Bíblia fala de cronos, está falando de um longo período. Então aí haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho, né, entre essa descida do Espírito Santo e a vinda de Jesus. Então cronos fala aí de um longo período. Estações aí já traz a ideia de kairos, de ocasião, de eventos críticos. Justamente está falando de um período, de períodos críticos que devem acompanhar aí o estabelecimento do reino, né, o princípio das dores. E esse tempos e estações são prerrogativas de Deus. A gente precisa entender que esses tempos e estações são prerrogativa de Deus. Então não nos pertence saber os tempos e estações, mas nós sabemos que o Senhor deixou sinais para nos mostrar o momento em que Ele está se aproximando da sua vinda. Nós não podemos não saber o dia, não podemos saber a hora, mas o Senhor mostra que haverá um tempo de grandes sinais catastróficos que mostrariam que Ele estaria voltando. E essas catástrofes estariam afetando diversos setores da sociedade. O meio ambiente, a política, a religião, enfim, a sociedade em um aspecto mais amplo, né? Então nós vamos chegando aqui já para nossa conclusão, em que ele diz que viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Olha que definição boa, né? Fidelidade é ser fiel, é ser leal aos princípios de Deus. E aí, mais uma vez, ele traz aquele sentido de constância, ou seja, durante toda a vida. Não é só hoje e amanhã, não. Não, tem que ser constante durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre sua vinda. Ao ascender aos céus, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu vistes ir. A volta de Jesus para nos levar para o céu é a esperança da igreja. Esta é, meus irmãos, a nossa bendita esperança. Então os nossos olhos devem estar voltados para essa esperança. Não podemos estar fixados no caos, no medo, no pânico, nas incertezas, de modo algum, meus irmãos. Nós devemos estar com nossos olhos fixados na grande esperança, na bendita esperança da vinda de Jesus. O Senhor vai vir para buscar a sua igreja. Fica aqui o nosso muito obrigado. Eu sou o professor Júlison Charles e espero ter contribuído com vocês através deste estudo. Já estamos aguardando ansiosamente pelo próximo trimestre, em que iremos estudar sobre os dons espirituais, e eu espero estar junto com vocês para nós compartilharmos de conhecimento. Mais uma vez eu peço, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí seus comentários nas notificações, deixa o seu feedback, compartilha com alguém e nos ajuda a propagar a palavra de Deus. Deus continue vos abençoando.